Oi pessoal, esse é mais um vídeo da série nossa sobre o fim do mundo. Essa é a parte 2, onde vou falar sobre pós-milenarismo e pré-milenarismo. Então pessoal, no vídeo passado eu falei sobre o dispensacionalismo, uma vertente sobre o fim do mundo que foi criada no século XIX, foi inventada no século XIX e hoje é a mais popular entre evangélicos, que acredita que Jesus vai voltar de forma secreta. Só quem for arrebatado, aqueles que são fiéis vão ser arrebatados e só eles vão ver Jesus. O resto não vai ver Jesus, vai ser um arrebatamento secreto. E quem ficar vai passar por uma grande tribulação, seja de 3 anos e meio, de 7 anos. Existem aqueles que acreditam que já estamos na grande tribulação. Enfim, existem variações dessa corrente de pensamento. Mas em comum tem essa ideia do arrebatamento e das dispensações, dos períodos de tempo que Deus agia de certa forma na humanidade. Isso está bem explicado no vídeo anterior, vou colocar o card aqui em cima, você pode acompanhar esse vídeo, assistir lá, se você quiser assistir primeiro e depois voltar para esse, não tem problema. Ou se você quiser assistir esse primeiro e depois ir lá, deixa aí uma aba aberta e assiste aí o outro vídeo quando você tiver interesse. Hoje é sobre pré- e pós-milenarismo. Vamos começar com o pós-milenarismo. Pós-milenarismo foi uma corrente criada pelos puritanos. Isso na Inglaterra e também nos Estados Unidos foi muito forte. Influenciou muito as missões no século XVIII e no século XIX. Eles acreditavam que Jesus volta depois que todo ouvido, todo mundo conhecer Jesus. Depois de todo mundo conhecer Jesus, aí Jesus volta. E muitos acreditam que vai ter um período que não é um milênio literal, não são 1000 anos literais, mas é são anos, um período muito grande de tempo, onde vai ter paz e justiça, porque a igreja vai governar o mundo, ela não vai ser uma tirana, mas ela vai apoiar os governos, instruir os governos para que as pessoas sejam felizes. Mas isso mostra que é uma ilusão enorme, porque nós vemos hoje o papel na política dos nossos cristãos. Os cristãos na política eles têm feito muito mal mesmo, né? Eles têm defendido egoísmo, racismo, machismo, têm defendido coisas muito terríveis. Têm defendido o extermínio dos índios, o roubo de terras indígenas, o desmatamento, a exploração da natureza, também a falta de cuidado com os pobres, tem defendido a ideia de que pobre é pobre porque merece, enfim, tem defendido coisas horríveis. Então isso mostra que a igreja é formada por pecadores. Então a igreja ela não vai conseguir, esses meus cachorros estão brincando aqui no fundo, a igreja não vai conseguir trazer paz e justiça ao mundo, isso é ilusão. A igreja é formada de pecadores, vai ter pecado, vai ter problema, como independente de ser cristão ou de ser pagão, né? Vai ter pecado. Então a igreja não tem essa missão, Jesus não deu essa missão para a igreja, né, de dominar o mundo. E essa visão pós-milenista ela é ilusória nesse sentido, né? Ela acredita que a igreja cobrindo o mundo, que a maioria das pessoas se tornando cristãs, nós teremos alegria, paz e justiça no mundo. E isso não é verdade. Enquanto tiver pecado no mundo, nós vamos ter problemas. E dentro desse pós-milenarismo, existe uma versão, ou sei lá, o que eu posso chamar, porque é horrível essa versão, que se chama teonomia. A teonomia acredita que as leis de Moisés devem ser reinterpretadas. Teve uma pessoa chamada John Rosas Rushduni que reinterpretou a lei e deu suas propostas de como elas poderiam ser cumpridas hoje em dia. Isso envolve pena de morte para homossexuais e pena de morte para hereges, pena de morte para um monte de gente, né? Pena de morte para um monte de gente. Então, por exemplo, nós luteranos somos considerados hereges pelos teonomistas. Nós também merecemos pena de morte porque nós somos luteranos, ou você que é pentecostal, ou você que é metodista, você que é católico, enfim, será que vamos ser todos mortos por causa disso? Alguns dizem que não, alguns dizem que sim. Não há consenso entre eles, mas
é uma versão terrível, e é a versão mais popular no Brasil do pós-milenarismo, que é essa teonomia, que é sectária, né? Acredita que só eles estão certos e o resto tá errado. E não tem diálogo muito com outras versões, com outras tradições cristãs, né? Eles repudiam o diálogo e eles são muito violentos, né, na ideia de ser. Eles brigam muito na internet, são muito bagunceiros na internet, né? Eles causam uma bagunça danada. A ideia deles é tumultuar e não abençoar as pessoas. Então, essa versão é muito radical, mas ela é famosa no Brasil, infelizmente. Mas os puritanos não tinham essa ideia de reinterpretar a lei de Deus. Eles acreditavam que a igreja ia trazer justiça pelo evangelho, né? Nós, luteranos, já somos contra isso porque mistura lei e evangelho. Enfim, no próximo vídeo eu vou explicar. E também tem vídeo sobre os dois reinos também. Não sei se eu já fiz, se eu não fiz ainda, eu vou fazer. Mas enfim, vai ter instrução sobre a versão luterana no próximo vídeo, quando nós vamos falar do amilenarismo. Então, o pós-milenarismo tem essa ideia da igreja controlando, ou melhor, influenciando o mundo. Isso soa familiar, não é? Pois é, muitas correntes teológicas têm similaridade com o pós-milenarismo. Teologia da libertação, a missão integral, a cosmovisão cristã, o neocalvinismo. Eles também falam em influenciar o mundo para o bem e tudo mais. Só que esbarra no pecado, sempre vai esbarrar no pecado. O pecado mostra que neocalvinista é tão mal contra o pagão, que o teólogo da libertação é pecador, nós somos pecadores, nós não somos diferentes. Nós temos uma intenção diferente, uma vontade diferente, mas nós falhamos porque nós ainda não somos transformados na nova ressurreição, na nova Jerusalém. Então nós vamos ter falhas. E muitos sustentam essas falhas e defendem essas falhas, então fica difícil ter um arrependimento, uma comunhão quando as pessoas estão querendo brigar para manter seu controle teológico sobre questões políticas, questões econômicas e tudo mais. Então fica meio complicado. Então tem essa familiaridade entre o pós-milenarismo e a ideia de um mundo melhor que muitos cristãos têm através das suas teologias. A outra visão é o pré-milenarismo. O pré-milenarismo tem dentro dele o dispensacionalismo, que eu falei, já coloquei o card aí também para você poder ouvir depois. Mas ele é mais antigo que o dispensacionalismo, né? Ele é mais antigo que... talvez uma das visões mais antigas. O pré-milenarismo e o amilenarismo são as visões mais antigas sobre o fim do mundo. O pós-milenarismo e o dispensacionalismo são mais recentes. Então nós temos aí o pré-milenarismo, que desde a época dos pais da igreja, muitos acreditavam que Jesus iria voltar antes do milênio. Eles acreditavam que nas suas épocas Jesus iria voltar e ia dar início a um milênio de paz, onde Jesus iria governar o mundo. Então ia ter um momento de paz e de justiça e de alegria durante 1000 anos. Os pós-milenaristas também acreditavam nisso, só que acreditavam que Jesus ia voltar depois do período grande de tempo. Não necessariamente 1000 anos, mas durante o período grande de tempo Jesus iria voltar. Por isso eles são chamados de pós-milenaristas. Jesus volta depois do milênio, e aí ele traz a nova Jerusalém, e aí é perfeita paz, perfeita alegria, que não é alcançada no milênio, mas nessa ressurreição, nessa transformação, teremos perfeita alegria segundo o pós-milenarismo. O pré-milenarismo acredita que Jesus reina na Terra durante 1000 anos, depois Satanás vai ser solto, vai causar uma bagunça danada, e depois dessa bagunça toda, Jesus vai derrotar o diabo de uma vez por todas, e nós teremos a nova Jerusalém, a nova vida com Jesus durante a eternidade. Então, vocês podem ver que tem um acerto nessas visões milenaristas, né? Ou quiliastas. Eu vou falar sobre o quiliasmo mais para frente. Ela fala da nova vida, da nova Jerusalém, ou seja, que nós seremos ressuscitados. Então, isso é um ponto certo entre todas essas visões. Mas voltando para o pré-milenarismo, eles acreditavam nisso. O Santo Irineu, por exemplo, pregava isso. Então tinha muita gente da patrística que acreditava nesse ponto. Mas
a gente viu que não aconteceu, Jesus não voltou e não tem nenhuma heresia você acreditar no pré-milenarismo. O problema é o dispensacionalismo, que já é uma invenção, uma ilusão danada, mas o pré-milenarismo histórico, ele tem seu fundamento. Mas nós veremos no próximo vídeo que isso não faz sentido biblicamente. Nós temos o quiliasmo. O quiliasmo era a crença judaica de que haveria um milênio onde Jerusalém, onde Israel seria o ponto de canal de paz no mundo inteiro. Israel teria paz e as pessoas do mundo teriam paz com Israel. E as pessoas iriam a Israel adorar a Deus. Então, quando João cita os 1000 anos, que muita gente acredita ser literal, que vai ter um período de tempo de paz e justiça com Cristo, quando João cita isso, ele está fazendo alusão ao quiliasmo. As pessoas não interpretaram que seria João falando com os judeus e dando uma esperança para eles melhor que o quiliasmo, mas eles interpretaram que o quiliasmo, os 1000 anos, são literais. Mais para frente, no próximo vídeo, a gente vai falar o que a Bíblia fala sobre isso, o que os cristãos na história falaram sobre o quiliasmo. Muitos apoiaram, como eu falei, os pais da igreja, Irineu, os puritanos criaram essa doutrina do pós-milenarismo e depois veio o dispensacionalismo, enfim, as pessoas tiveram suas versões sobre isso. Mas o que os reformadores, o que os outros pais da igreja falaram sobre o quiliasmo? No próximo vídeo a gente vai estudar sobre isso, ok? Então esse foi o vídeo sobre o milenarismo, ou quiliasmo, que tem essas suas versões que vocês viram hoje. E você, o que você acredita? Pode pôr aí no comentário, faz seu comentário, faz seus apontamentos sobre o que você acha sobre isso, ok? E se você quiser me ajudar para que eu possa melhorar a qualidade do canal, com equipamento, e também que eu possa ter uma renda, né, também, se você quiser me ajudar, meu pix é ti.surian@gmail.com. Ainda não dá para ter membro no canal, porque eu não tenho 1000 inscritos, então só o pix que você pode me ajudar. Aí você manda o valor que você quiser, que você puder, e aí eu te mando um vídeo exclusivo para você assistir, ok? Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana. Amém.